Tá, primeira coisa que a gente vai fazer, nós vamos abrir esse primeiro programa auxiliar, que é o FormZ. Na sua área de trabalho, ou na barra, aqui embaixo, você deve encontrar FormZ 10 Pro, tá? Abra lá. Tem 3 computadores que não estão funcionando, tá? Eu não me lembro de cabeça. Abriu aí? Giovana, depois a gente precisa conversar. Talvez você não precise fazer. Conversa no finalzinho, tá? Você já fez PA. Passou. Então. Vamos. Como eu fiz com o resto da turma, né? Lembra? Entendeu? Oi? Não, eu sei, mas eu já fiz isso várias vezes, tá? A gente conversa no finalzinho para não ter nenhuma dúvida, beleza? Tá, chegou nessa janela, eu vou clicar em New Project. Abriu aí? Alguém não abriu? Sim ou não? Tá, olha só. Se você chegou até aqui, é recomendável que você dê um reset aí na sua área de trabalho, no seu workspace, para que o programa retorne à sua configuração original, para que não haja nenhuma dificuldade do ponto de vista didático. Alguém foi e usou o computador antes de você e deixou o programa num outro estado que difere um pouquinho da minha tela. Então vamos fazer juntos. Eu vou vir no menu Workspace, Reset Workspace, confirma, e ele vai retornar ao seu estado original, do ponto de vista gráfico. As janelas num certo tamanho, tá? Uma certa disposição e com as mesmas variáveis default. Até aí tudo bem? Então vamos lá, olha só. Nós vamos trabalhar com 2 tipos de programa, 2 paradigmas distintos. Como eu disse, a âncora principal é o ArchiCAD e o FormZ é um auxiliar. Tá? Por que a âncora principal é o ArchiCAD? Porque ele vai me permitir produzir tudo que eu preciso para construir um edifício. Tá? Mas ele tem certas limitações. Tá? Nós estamos falando quando a gente fala de 2 paradigmas, eu tenho de um lado FormZ, o Rhinoceros, ou como alguém se refere, Rhino, né? O Rhinoceros 3D, o 3D Max, representa um tipo de programa onde a preocupação principal não é representar os componentes construtivos segundo a sua função na obra, por exemplo, pilar, viga, laje, vedação, como fazem o ArchiCAD, o Revit e outros programas baseados no paradigma da modelagem da informação da construção, tá? A preocupação aqui, nesse tipo de paradigma, é com o processo de criação da forma, muito mais do que com a função que as formas vão desempenhar na obra. Então eu tenho aqui muito mais liberdade e muito mais controle em termos de tipos de forma que eu posso criar, tá? A criação de um terreno com um rio e uma terraplanagem, como a gente vai fazer aqui, ela é muito mais, ou tem muito mais facilidades e recursos no FormZ do que no ArchiCAD. Então, o que for melhor fazer no FormZ, a gente vai fazer no FormZ, mas vai sempre exportar
para fazer a finalização lá no ArchiCAD, ok? Então o terreno que a gente vai criar hoje, na semana que vem a gente vai inserir no arquivo lá no ArchiCAD. E ali começar a modelar um certo tipo de edifício, ok? Para modelar um terreno, o que a gente precisa? Vocês aí que estão ansiosos por continuar fazendo dezenas de maquetes todos os semestres, vocês entenderam, né? Vocês me contaram isso na aula passada, na aula de PA. Tá, olha só. O que a gente precisa para fazer uma maquete de papel? O que eu preciso saber? Teodora. O que eu preciso saber para fazer uma maquete de papel? A priori? Quais informações eu preciso? Ninguém sabe. Como é que eu modelo um terreno? Como é que eu faço uma maquete de um terreno? Eu preciso saber o quê? Qual é o terreno? Bingo! Né? Eu preciso saber os limites do terreno. E preciso saber também o quê? Se ele não for plano, o que eu preciso saber? Topografia, as curvas de nível. Então eu tenho que criar aqui os limites do terreno e as curvas de nível. Então vamos fazer isso, tá? Então primeiro vamos definir os limites do terreno. Vamos pensar que o nosso terreno, que ele vai ter 40 metros por 30. 40 metros na direção... Maria Luísa, apaga a luz da frente. Acho que vai ficar mais visível. Isso, dá para enxergar melhor agora, né? Tá, olha só. No eixo Y eu vou ter 40 metros e no eixo no eixo X eu vou ter 40 metros e no Y 30 metros. Eu vou fazer o seguinte, eu vou afastar um pouquinho, porque esse terreno vai ser maior do que esse grid. Esse grid, ele tem 20 por 20 metros. Então eu estou afastando para criar o lote ou o terreno maior. Como é que eu crio o terreno? Eu vou selecionar o comando retângulo, que eu vou encontrar aqui, ó. Se essa barrinha estiver muito pequenininha, você pode abrir ela, expandir, tá? Para ficar mais visível, ok? Vou selecionar então o retângulo e todo comando que eu seleciono aqui tem um conjunto de parâmetros correspondentes aqui em Tool Options. Então se eu mudar para setinha vai mudar lá, ó, tá? Para cada um desses conjuntos de comando vai ter um certo conjunto de parâmetros. Eu vou selecionar então de novo retângulo e vou dizer que esse retângulo que eu quero criar, ele não vai ser um sólido ainda. Ele vai ser apenas uma figura bidimensional, planar. Então vou selecionar 2D Surface. Ok? 2D Surface. Certo? E vou começar a criar esse retângulo por dois pontos diagonalmente opostos. Você perceba que em cada um desses ícones existe uma tentativa de explicitar o processo de criação. Que pontos eu tenho que clicar? Estou vendo aqui que são dois pontos diagonais opostos. Eu vou clicar mais ou menos aqui assim, ó. E vou arrastar, tá? E eu vejo que lá em cima, ó, quando eu cliquei, depois que eu cliquei no primeiro ponto, apareceram duas guias temporárias. Esqueçam delas nesse momento. Elas não têm utilidade para o que a gente vai fazer aqui agora. E eu tenho lá, na parte central superior da minha janela, eu tenho dois campos. Length e Width. Que é comprimento e largura. Tá? O comprimento, que a gente tinha falado aqui, era para ser de 40. Eu tenho dois caminhos. Tá? Eu posso digitar um valor, ou eu posso observar e clicar no ponto se estiver correto. Como não está ainda ativado
o snap no grid, eu vou fazer isso aqui agora. Ó. Aqui embaixo, nesse cantinho aqui, ó, eu tenho grid snap, que é vincular a grelha. Aí eu vou adotar uma certa modulação, tá? Se eu fosse começar novamente aqui, ó, vou dar um ESC, eu vim aqui embaixo, ó, e ativei o grid snap. Lá no ArchiCAD vocês vão aprender que o nome disso lá é vincular a grelha. A essa grelha aqui que ela é infinita, embora ela seja visível apenas em parte, tá? E outra coisa, onde tem aqui ao lado do botão grid snap, meio metro, eu vou colocar como modulação 1 metro. Eu vou clicar em qualquer outro lugar para atualizar aqui, ó, 1 metro. Agora passou a ser de 1 em 1 metro. Essa grelha aqui, ela é de 1 em 1 metro, mas ela tem duas subdivisões de 50 centímetros. Tá, vamos fazer primeiro o nosso retângulo. Vou começar por aqui, de novo, tá? E vou parar mais ou menos aqui assim. Beleza? Lá em cima eu tenho length ainda selecionado em azul. Eu vou digitar 40, tá? Não vou pressionar Enter. Se eu pressionar Enter, eu vou estar aceitando o segundo valor. Eu vou usar a tecla Tab. Onde que está o Tab no seu teclado? O Tab está acima do Caps Lock no teclado do computador do laboratório. Achou, Beatriz? Achou? Tá, aí ele seleciona o segundo valor. Certo? O segundo valor eu vou dizer que é 30. 30. 40 por 30. E aí eu pressiono Enter. Ok? Beleza. Pode o quê? Espera aí, calma aí. Eu sou meio surdo. Voltar até onde? No começo? Aqui? Sim, eu ativei aqui o Grid Snap. E ao lado dele, Lilian, abaixa a cabeça. Você está na frente da Giovana. Dá para enxergar? Tá, aqui ao lado eu botei 1 metro. Só isso. Tá? Botei a modulação de 1 metro. Aí com isso eu vinculei a grelha. Que é o seguinte, ele vai só selecionar... Ele vai selecionar os pontos, somente os pontos, os nós da grelha. Ok? De 1 em 1 metro. Ele vai usar uma modulação. Ok? Ele não vai selecionar 75 centímetros. Ele vai selecionar 0 metros, 1 metro, 2 metros e assim por diante. Tá? E aí eu vou aqui, ó, clicar em um ponto, vou arrastar, vou observar o que eu tenho lá. Tá? O primeiro valor vai ser 40. Vou pressionar a tecla Tab, passar para o segundo valor, que vai ser 30. Ok? E aí sim eu pressiono a tecla Enter. Consigo enxergar aqui. Deu para fazer, pessoal? Quem não conseguiu, levanta a mão. Olha só, eu estou aqui no modo de pós-edição, onde aparecem ainda esses controles. Eu ainda posso editar se eu quiser aqui. Não quero porque os valores já estão corretos. Eu posso também editar pelo valor numérico, enquanto ele está em modo de pós-edição, aqui, ó, 40 por 30. Tá? Vou pressionar a tecla ESC. ESC. Escape. ESC. ESC de escape. Tá, agora veja bem. Vamos supor que eu quisesse centralizar esse retângulo
em relação à origem do sistema cartesiano. Colocar mais ou menos o centro desse retângulo aqui na origem do sistema cartesiano. Apenas para uma medida didática, vocês já vão entender o porquê. Tá? Como é que eu faço isso? Eu vou usar o comando move, que eu encontro aqui embaixo, ó, aqui na barrinha T4. Tá? Ok? E aí, eu vou me certificar aqui, ó, quando eu selecionei o Move, mudaram os parâmetros aqui, ó. Tá? Os parâmetros disponíveis para edição. Eu vou me certificar de que eu tenho Self, que eu não estou fazendo uma cópia, eu estou apenas movendo o próprio objeto, e que eu tenho Parallel to Reference Plane, paralelo ao plano de referência. Vou clicar em qualquer lugar, e aí eu vou deslocar aquele retângulo, até que ele fique mais ou menos em volta daquele plano original, tá? Se você estiver achando que precisa ajustar, vamos supor mais ou menos assim, ok? Estava assim, né? Eu selecionei o comando Move e eu cliquei no objeto, aqui no meio mesmo, tá? E desloquei ele, apenas para colocar ele mais ou menos no centro do sistema cartesiano, tá? Só isso. É aproximado, tá? Não é exato, isso não precisa ser exato, beleza? Tá, agora, vamos supor que eu quisesse aumentar essa grelha, a visibilidade da grelha. Como é que eu faço isso? Tem um comando aqui embaixo. Aqui, ó, tá vendo a minha seta, ó? Vai aparecer o balãozinho aqui, ó. Define reference, perdão, desculpa, aqui, ó. Edit reference plane. Editar o plano de referência, tá? Onde aparece esse balãozinho, clica nele. Vão aparecer esses controles e eu vou usar as seteiras e somente as seteiras para expandir a visualização dessa grelha. Vou clicar nessa seteira aqui, ó, eu vou colocar mais ou menos até aqui, aquela até lá, essa daqui até aqui e essa daqui até aqui, tá? Tanto que você quiser. A ideia é de que você veja a grelha para além dos limites do terreno. Não mexa, por enquanto, nesses pontinhos aqui do centro, senão você vai tirar do plano atual, tá? Vou voltar ao comando seta, aí aqueles controles desaparecem, ok? E agora eu vou fazer o seguinte. Perceba que aqui eu tenho várias palhetas, e uma delas é a palheta Layers, tá? Onde eu tenho camadas. E no momento eu só tenho um layer. Eu vou renomear esse layer aqui para limites do terreno. Isso não tem nenhuma implicação sobre a modelagem gráfica lá. Isso é apenas um elemento que auxilia na organização do seu trabalho e na identificação dos elementos contidos no seu modelo, tá? Eu vou também aproveitar a oportunidade e vou criar 3 novos layers. Como é que eu crio um novo layer? Eu clico no sinalzinho de mais aqui, ó. Procuro a palheta Layers, clico no sinalzinho de mais e vamos dar esse nome aqui que vai ser o primeiro deles, curvas de nível. Depois vou clicar no botãozinho com o sinalzinho de mais novamente e vou dar o nome de modelo do terreno, ok? E mais um layer final que eu vou chamar de rio. Ok? Dá para enxergar aí? Limites do terreno.
curvas de nível, modelo do terreno e rio é o último. Obviamente, o que nós criamos está nesse leia limites do terreno, que era o único existente. Tudo bem aí, Giovana? Tá? No momento que eu criei esse objeto. Ok? Tá, aí é o seguinte. Oi. Nada? Olha só. Agora, eu vou tornar o leia curvas de nível, o leia corrente. O que significa leia corrente? O leia corrente é o que tem a bolinha vermelha na frente, indicando que é nele que as coisas estão sendo feitas. Eu só tenho um leia corrente de cada vez, eu não posso ter dois leias correntes. Então, se eu ativo um, eu desativo o outro, tá? Então, agora eu ativei o leia curvas de nível, porque eu vou criar as curvas de nível do terreno, as curvas de nível propriamente ditas. Eu vou mudar o meu ponto de vista. Eu estou no modo 3D View aqui em cima, tá vendo? Eu vou clicar em Top. Achou o Top? Sim ou não? Tá. Eu coloquei em Top. Ok? Se eu quiser centralizar esse objeto, eu vou clicar aqui, ó, em Fit All. Não é essencial, tá? E aí vai acontecer isso. Tá, eu vou afastar um pouquinho, não quero tão perto. Usei a rodinha para afastar um pouquinho. Tá? Tá, agora eu vou fazer o seguinte. Nós vamos desenhar as curvas de nível segundo os arquivos que a gente encontrou lá no Aprender. Quais são os arquivos? Vou mostrar para vocês. Tá? Sim, e aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou vir aqui, ó, e vou mudar o meu modo de visualização para wireframe. E vai ficar assim, ó. Beleza? Ok? O quê? Repete o quê? Eu mudei daqui, ó. Tá vendo meu cursor? Para aqui, ó. Wireframe. Modelo de arame. Achou? Tá, olha só. Agora dá uma olhadinha lá no Aprender. Tá? Tem 3 arquivos. Arquivo para tutorial. Perdão. Arquivo para tutorial da aula 1, 1, 2 e 3. O que são eles? São imagens. Tá vendo aí? Sugestão. Se você está no Aprender e puder abrir, abra. Mas eu sugiro que você fotografe com o seu celular. Por quê? Senão você vai ficar naquela de sai do FoamZ, vai para o navegador. Sai do navegador, volta para o FoamZ. Não é? Vai ficar truncado a sua percepção da semelhança entre aquilo que você está fazendo e a imagem que está aqui. Tira uma foto. Tá? A mesma coisa com a outra, a seguinte aqui, ó. Ok? Ó. Tá? Então essa é a segunda foto. Quer tirar a foto? Alguém está tirando foto da tela ou do seu próprio computador? No computador aí fica melhor, né? Posso passar? Terceiro. Esse daqui, ó. Ok? Tirou a foto? Tá. Vou voltar para o FoamZ. Posso?
Por que que vocês são sempre mais acordados do que a turma das 8? Por que será? Ninguém me responde na turma das 8 como vocês fazem. Olha só. Então, de posse do primeiro... Desculpa. Só um minutinho. De posse do primeiro... Da primeira imagem. Nós vamos sempre fazer o seguinte, ó. Para cada uma dessas curvas, para que fique mais homogêneo, eu sugiro que você crie a curva com 4 cliques. 4 cliques apenas. Tá? Nós vamos usar aqui um tipo de curva no FormZ em que todos os pontos que você clicou vão estar contidos na própria curva. Os pontos que você clicou. Para eu criar essa curva aqui, eu cliquei no primeiro, no segundo, no terceiro e no quarto. Esses dois outros pontos aqui são pontos que são gerados em função da fórmula matemática usada pelo programa para criar a curva. E eu posso manipulá-los a posteriori. Mas a rigor, eu cliquei em apenas 4 pontos nesse caso daqui. Tá? Então vamos lá. Vou lá no FormZ. Vou selecionar aqui PT Spline. Achou? Line Draw. PT Spline. Que significa curva através de pontos, indicando que todos os pontos que você clicou estão contidos na própria curva, não são pontos externos. Existem outras funções matemáticas que têm pontos externos, mas não é esse o caso, tá? E eu vou dizer para o programa, vou manter a informação de que eu estou criando uma curva bidimensional. Ok? Não estou criando uma entidade tridimensional, não. Então eu vou deixar em 2D Surface. Ok? E eu sempre vou começar a curva de nível pelo lado de fora. Tá? Só que antes de começar, eu vou desligar temporariamente o Guide Snap, que é aquelas guias temporárias que aparecem, eu não preciso delas, não quero, que vão ser só mais pontos extras que vão distrair, entre aspas, né, o meu trajeto, e vou também desativar temporariamente o Snap no objeto aqui, ó, aqui embaixo, onde tem esse sinalzinho de proibido, clica nele. E ele desativa todos os snaps de objeto. O que são snaps de objeto? Ponto final, endpoint, midpoint, certo? Intervalo, qualquer lugar da linha, entendeu? Então ele desativou todos. E a gente vai ficar só com o snap na grelha, ou melhor, o vínculo na grelha. E aí eu vou olhar lá para a minha imagem que eu tenho no meu celular e vou tentar copiar ela aqui, ó. Um clique. 2, 3, e quando chegar no 4, eu vou clicar 2 vezes para terminar. Ele fica em modo de pós-edição, mas eu vou passar para a próxima figura, para a próxima imagem, que é qual? Eu vou sair do modo de pós-edição, pressionando o ESC, que é essa imagem daqui, ó. Aí eu vou criar mais 4 guias desse lado, todas elas com 4 cliques. 1, 2, 3 e 4. Essa daqui é a alavanquinha, tá? Só que ela coincidiu de ficar em cima. E assim por diante. 4 curvas do lado de cá. Tá? Então vou continuar lá a fazer do jeito que eu estava fazendo. 1, 2, 3 e 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, a última, 2, 3 e 4. Vou pressionar ESC, beleza? Conseguiram fazer? Por que não? Não deu tempo ainda ou não sabe? Qual é a natureza da dúvida? Hã?
Como é que o quê? Ah, sim, vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo. Olha aqui. Vamos supor, presta atenção. Vamos supor que eu estou aqui, ó. O que eu vou fazer aqui é a mesma coisa que eu faria antes, tá? Mais 4 curvas. Certo? Mas vamos supor que eu cometi um erro. Quem perguntou? Quem é eu? Ah, tá. Sara, né, Sara? Olha só, vamos supor. 1, 2, 3. Errei. E aí, o que eu faço? Eu tenho que começar tudo de novo? Não. Presta atenção. Eu não tenho que começar tudo de novo. Eu apenas pressiono Ctrl Z e ele vai anular o último clique. É isso, Sara? Então vou fazer aqui, ó. Vou começar de novo. Tá? Vou começar de novo essa daqui, chamando a atenção para o seguinte. Nesse caso daqui, essas 4 curvas são mais próximas umas das outras. A topografia é mais densa. Tá percebendo? Sim ou não? Eu existo. Tá bom. Beatriz, conseguiu? Me pediram para esperar, eu estou esperando. Então eu vou criar mais 4 curvas, agora acima daquela curva inicial, ok? Só que elas são mais próximas umas das outras. E eu vou usar esse espaço aqui, ó, na próxima aula, para começar a modelar um edifício lá no ArchiCAD, ok? Bora lá? Então vamos, ó. Posso ir em frente? O processo é o mesmo, mudou nada. Eu vou começar, vou usar lá a minha imagem de referência, vou observar mais ou menos aonde que está. 1, 2, 3 e 4. Não precisa ser exatamente igual, tá, pessoal? 1, 2, 3 e 4. Um, 2, 3 e 4. E por fim o último aqui, ó. 1, 2, 3 e 4. Tá, quando eu estou em modo de pós-edição, eu ainda posso mexer esses pontinhos, tá? Enquanto a curva estiver laranja, eu posso, por exemplo, puxar esse pontinho para cá. Posso puxar a barrinha aqui, ó. Essa alavanquinha, ela é introduzida em função do modelo matemático que está sendo usado, tá? Vamos supor que eu queira colocar ela aqui, ó, tá? Ou essa daqui ficou muito próxima, posso afastá-la um pouquinho, tá? Esse daqui, ó, subir um pouquinho, puxar a alavanquinha para cá, ó, ok? Eu posso editar ainda. Quando eu estiver feliz, eu vou pressionar a tecla ESC.
tá? Se o seu não ficou igualzinho, não tem problema, porque o meu também não está igualzinho o que está na imagem. Ok? Tá, agora eu vou mudar o meu ponto de vista de volta para o 3D View aqui, ó. Ok? Vocês estão comigo? Não? Quem falta? Hã? No quê? Eu me perdi no passo de voltar para essa visualização. Aqui, ó. Tá, olha só. Agora eu vou voltar a visualizar no chamado Shaded Work, que é o default. Tá? Vocês estão comigo? Tá, então vamos fazer o seguinte. Qual é o comando que me permite criar um terreno a partir dessas informações? Tá, lembrando o seguinte, eu tenho que ter os limites do terreno e eu tenho que ter as curvas de nível, ok? Essas curvas de nível tem que começar do lado de fora e terminar do lado de fora, não pode terminar em algum lugar dentro do terreno, porque ele não vai saber como calcular a declividade desse jeito, tá? E agora eu vou selecionar aqui onde eu tenho essa escadinha, ó, nessa barra chamada de especialidades, specialties, eu vou selecionar Terrain Model aqui, ó, modelo de terreno, Terrain Model, tá aqui, ó, é o sexto comando nessa barra Specialties, ok? Não vou mexer na maior parte dos parâmetros que apareceram aqui, tá? Vou deixar eles aí e a gente, numa oportunidade futura, a gente pode explorar melhor isso aqui. Mas, por enquanto, para evitar excesso de informação, a única coisa que eu vou mudar é o intervalo. O que é esse intervalo aqui, ó? Esse intervalo é qual é a variação de altura entre uma curva de nível e as suas adjacentes, tá? A superior e a inferior. No caso aqui eu vou botar 1 metro. As curvas vão variar de 1 em 1 metro. Ok? Só isso, mais nada. Deixa o resto para pensar depois neles. Até aqui tudo bem? Botou aí a variação de 1 metro? Então, vamos supor que eu tenho duas situações possíveis em qualquer terreno. Eu tenho uma ascendência numa única direção, como se fosse esse papel aqui, ó. Estou sempre subindo ou sempre descendo, né? Ou eu tenho variações que podem ser, por exemplo, uma cordilheira ou um vale. Ok? Vamos lidar primeiro com essa situação. Depois a gente vai voltar e fazer o vale, tá? Vamos fazer como se fosse apenas numa única direção ascendente. O que eu preciso nesse momento dizer para o programa? Eu preciso dizer para ele quais são as curvas de nível e qual é a ordem ascendente das mesmas. Como é que eu faço isso? Bom, já voltei lá para o terrain, não é? Estou no terrain. Certo? Eu estava nesse daqui fazendo as curvas. Aí voltei no terrain. Nesse terrain eu vou fazer o seguinte. Eu vou pressionar e segurar a tecla Shift no teclado e vou clicar nas curvas na ordem ascendente. Por exemplo, essa daqui primeiro. Tá? Depois essa. Tome o cuidado de não selecionar assim, ó, dentro do lote, porque você pode inadvertidamente selecionar o terreno ao invés da curva. Não vai funcionar se você selecionar o terreno, tá? Vou selecionar esse daqui, essa daqui,
essa, 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 essa e essa. Selecionei todas as curvas. Eu estou pressionando ainda a tecla Shift e vou soltar. Quando eu soltar, o cursor vai mudar para isso daqui que parece, eu não sei se é uma estrela marinha, uma aranhinha correndo, o que que é, né? O cursor ficou diferente, não é mesmo? Eu vou clicar em qualquer lugar do espaço vazio. Antes de fazer isso, lembre-se de que se o seu terreno tiver sido selecionado junto com as curvas, não vai funcionar, tá? Se ele estiver em vermelho, não vai funcionar. Tá, selecionei só as curvas. Vou clicar em qualquer lugar do espaço vazio uma única vez, para dizer para ele que eu encerrei a seleção de curvas. Cliquei uma vez só. E agora eu vou clicar na borda do terreno. Ok? Qual é o motivo? Qual o motivo de tamanha felicidade? É porque é sexta-feira? Tá. Aí é o seguinte. Se eu estiver satisfeito, eu vou pressionar a tecla ESC. Tá? Eu tenho lá o meu terreno. Agora vamos pensar o seguinte. A situação é um pouco mais complexa. Eu tenho o meu vale, correto? No fundo desse vale, não sei se dá para ver a caneta aí, eu tenho a curva de nível mais baixa, correto? E a curva de nível do lado direito e do lado esquerdo, as duas vão estar no mesmo nível, concorda comigo? Vão estar 1 metro acima e assim subsequentemente, até lá em cima. Então eu vou ter duas curvas de nível no mesmo nível, nesse modelo, correto? Tá, então vamos fazer o seguinte. Eu vou desfazer tudo que eu fiz. Ctrl Z. Ah, não. Calma que o resultado vai ser mais interessante agora. Tá? Vamos supor que a curva mais baixa seja essa, a primeira que nós criamos. Tá dando para ver que está em vermelho? Tá, essa é a curva mais baixa. Agora, essa daqui teria que ser selecionada junto com essa, concorda comigo? E assim por diante. Que eu vou subindo. Eu tenho a mais baixa, primeiro par, segundo par, terceiro par e assim por diante. Correto? Tá, então eu tenho que agrupar essas curvas. Como que eu agrupo objetos no FormZ? Tá vendo os calunguinhos aqui, ó? Clica nos calunguinhas. Isso significa agrupar. Tá. Requer um certo cuidado. Selecionei os calunguinhas, tá? Ele não tem parâmetros editáveis, por isso que aqui está em branco. Tá, aí é o seguinte. Essa curva daqui, ó, eu não vou agrupar com nenhuma. Ela está sozinha, ela é a mais baixa do terreno. Concorda comigo? Tá, mas a seguinte aqui, ó, tá subindo para cá. Correto? Vou clicar nela. E do lado de cá, tá subindo para onde? Aqui, não é? Concorda comigo? Tá, cliquei uma vez só. Tá? Não vou clicar mais nessas duas. Senão eu vou estar adicionando mais objetos a um grupo que eu já criei. Apareceu aqui, ó, na palheta objetos, aparece lá, ó, grupo 1, objeto 5, objeto 10. Tá? Beleza, então é o seguinte, eu sei que isso aqui é a mais baixa, eu sei que isso aqui é a imediatamente acima, ok? Não vou clicar neles de novo, eu vou clicar na próxima, eu tenho que agrupar essa com qual? Com essa? Não. Com essa? Também não. Com essa daqui? Também não, porque ela já está em grupo. É essa daqui, não é? Então, clica, tem mais um grupo lá, ó. Beleza? De novo, vou passar o cursor em cima, vamos supor, passaram alguns minutos, eu já não lembro o que eu fiz. Eu passo o cursor em cima, aqui, ó, essa tá sozinha,
Esse é o primeiro grupo, esse é o segundo grupo, e agora o próximo é esse, correto? Vou clicar aqui, ó. Tá, mas aí eu tenho centenas de curvas, eu não consigo identificar. Eu vou passar o cursor em cima e vou verificar quais são as que já foram agrupadas e as que não foram. Essa aqui já ainda foi agrupada, ó. Então, vou pegar a próxima. Tá? Beleza. Tá, agora é o seguinte. Então aqui, essa tá sozinha, essa tá agrupada, a próxima e a próxima. A próxima tá sozinha. Então, obviamente, eu vou agrupar esse com essa daqui. Conseguiram? Quem não conseguiu? Alguém ajuda a... Esqueci o nome. Eu te conheço? Letícia? Acertei? Alguém ajuda a Letícia? Tá, olha só. Então eu já tenho aqui, para quem já conseguiu fazer, eu estou só recapitulando. Essa daqui é a mais baixa. O primeiro par. O segundo par. O terceiro par. E o último. Ok? Agora, então, vamos lá. Eu vou repetir o mesmo processo, só que agora eu vou estar selecionando pares. Tá? Vou pressionar e segurar a tecla Shift. E vou começar pela mais baixa. Primeiro essa, depois esse par, esse par, esse par e esse par. Só que eu tô no... Fiz tudo errado, tá? Apaga aí. Eu não selecionei o comando certo, eu estou no comando errado. Exato. Mas olha só, ainda está certo aqui, não fiz nenhuma besteira, tá? Olha só, eu volto ao comando terrain. Ana Júlia, é você. Minha memória está ficando melhor, tá vendo? Olha só. Então, voltei no terreno. E agora sim, vou selecionar, pressionando a tecla Shift. A mais baixa, primeiro par, segundo par, terceiro par, último par. Solto a tecla Shift e me aparece a aranhinha correndo de novo, né? Vou clicar em qualquer lugar e depois vou clicar na borda do terreno. Tá, só que aí, olha só, percebam que ficou mais baixo. Por que ficou mais baixo? Porque agora eu diminuí o número de níveis. Porque se eu agrupei, antes eu tinha 9 níveis. Depois que você selecionou todas as curvas de nível, você solta o Shift, apareceu a aranhinha, clica no espaço vazio uma vez só, e aí você clica na borda do terreno. Tá, aí ficou mais baixo, porque na realidade eu agrupei as curvas duas a duas, então vai ficar mais baixo, porque agora eu tenho menos níveis, não é? Correto? Antes eu tinha de 1 a 9, agora eu tenho 1, 2 e 3 juntos, 4 e 5 juntos, entendeu? Diminuiu os níveis. Se eu quiser ter o efeito anterior, eu vou então aumentar aqui, enquanto eu estou em modo de pós-edição, eu vou aumentar o meu intervalo para 2 metros, tá? E vou clicar fora do campo e eu tenho lá o resultado. Beleza? Vou pressionar ESC. E esse é basicamente o terreno. Agora a gente vai fazer o rio e vai fazer uma terraplanagem. Não aparece o maisinho? Oi. 2.
2. Enquanto estiver em modo de pós-edição. Como é que é? Repete. Não aparece? Era pra gente ter mais um auxiliar no segundo período. Então, esse é o terreno. E se eu quiser mudar a cor, como é que eu mudo a textura, o material? Olha só, é super difícil. É super difícil mudar o material. Você clica nesse material daqui, ó, o verdinho. Clica, segura e arrasta. Fez ou não fez? É tão rápido que não viram? Olha, você pega, seleciona uma textura, arrasta ela e joga lá, ó. Ó, joga lá. Agora eu estou em Netuno. Agora eu estou em Marte. Agora eu estou em Mercúrio. E agora eu voltei para o planeta Terra. Ok? Gabriela? É Gabriela? Não, errei o nome, né? Essa que está atrás de você, Giovana. É. Hã? Isabela. Estou reprovado, olha só. Tá. Agora nós vamos fazer um rio. Nós vamos criar um rio. Professor, como é que deixa a malha preta? Malha preta? Tá, até aqui tudo bem? Tá, eu vou criar um rio no fundo desse vale. Como? Tá, uma coisa que eu vou fazer primeiro, ó. Tá vendo que a gente criou aqui o layer modelo de terreno? Eu vou pegar ele para transferir esse objeto para o layer modelo do terreno. Eu vou pegar esse layer e vou jogar lá, ó. Tá? Se eu quiser testar, eu fecho o olhinho na frente. Uma vez ele fica em Ghost, mais um desaparece. Abre o olhinho, ele aparece novamente. Tá? Tá, agora para criar o rio. Para criar o rio. Oi. O terreno aqui era para estar dentro de limite do terreno, é verde? Como assim? Na layer de limite do terreno. Ele fica lá. Tá, se você, olha só, eu já mudei aqui, né? Se eu esconder o terreno, eu tenho os limites aqui. É que ele foi transformado em Ghost, mas ele está aqui. Tá? Se você esconder aqui, ó, ele some. Tá vendo? Não, não fiz nada. A única coisa que eu... Isso. Porque quando eu criei o terreno, o layer corrente, ou ativo, era curvas de nível. Entendeu? Não interessa onde que ele está. Sim, a única coisa que você faz para mudar é você pega para qual layer você quer levar? Não é para o modelo do terreno? Arrasta ele e joga lá, ó. Só isso. E aí faz o teste, fecha o olho na frente. Entendeu? Isso. Tá, modelo do terreno.
Isso não é muito importante, isso é apenas para organizar, isso não altera a geometria do seu modelo, tá? Aí, vamos criar o rio agora. Oi? Não aparecem as curvas de nível? Você não vai precisar dela, esquece. Você não vai precisar mais delas, tá? Não se preocupe com isso. Dá para recuperar? Dá, mas vai dar trabalho. Oi? Olha só. Aí para quem que sumiu as curvas de nível? A Maria Luísa está ajudando. Vamos embora. Olha só. Como é que eu vou criar o rio no fundo do vale? Eu vou criar um objeto auxiliar retangular na base desse modelo extrudado a uma certa altura, um paralelepípedo. Vamos ver? Vai ficar mais claro fazendo. Eu vou selecionar retângulo, ok? E esse retângulo, eu vou dizer aqui em Tool Options, aqui na janela de definições, que agora não é mais uma figura bidimensional, é uma extrusão tridimensional. Tem volume. Então, vou selecionar 3D Extrusion. Certifique-se de que o Insert está desselecionado. E eu vou selecionar como material esse daqui, ó, esse azulzinho. Ok? E agora eu vou fazer o seguinte. Percebam que o nosso plano de referência, ele está dinâmico, ele muda conforme a posição do meu cursor. Ok? Eu quero fixar esse plano. Como é que eu faço? Eu vou clicar em qualquer lugar do espaço vazio com o botão da direita, vai aparecer esse pequeno menu. E eu vou selecionar Lock Reference Plane. Que foi? O que foi? Deu ruim aí? Tá, aí é o seguinte. Com esse retângulo daqui e a extrusão 3D e esse material aqui, eu vou criar um rio. Se eu clicasse aqui do lado de fora, ó, ele ia criar um volume aqui do lado de fora, não é? Com 3 cliques. Ó, com 3 cliques. 2 pontos diagonais da base e a altura. Ok? Só que eu não quero isso. Eu quero fazer isso aqui dentro. Entendeu? E eu quero pegar desse ponto final aqui até esse daqui. Então eu vou reativar os snaps de objeto, porque fazendo isso, ele vai pegar o ponto final aqui, ó. Tá vendo a bolinha verde? Ativei aqui, ó. Bolinha verde. Vou clicar. Tá vendo que ficou lá, ó? Como é que ficou? Certo? E agora eu vou vou pegar lá naquele canto de lá, ó, diagonalmente oposto. E vou subir, ó. Vou subir, vou subir, vou subir, vou subindo. Inundação, barragem, açude, dilúvio. É o dilúvio. Só que eu não quero dilúvio. Eu quero menos que isso. Tá? Eu não quero que recorrer à Arca de Noé. Tá? Vou descer, ó. Descer. Quando chegar em 3 aonde? Tá vendo o height? Ó, height. Lá na parte superior, na mediana, mais ou menos no meio. Tem lá 3 metros. Ou você pode digitar 3 metros. Pressionar Enter se quiser, tá? Vou clicar OK.
Vou pressionar ESC e eu tenho aí algo que se assemelha a um rio. Fala. Qual que é a altura? 3. O que foi? Aconteceu? Olha só, enquanto ele estiver em pós-edição, vamos fazer de novo. Vou pegar daqui até aqui e vou subir. Tá? Enquanto ele estiver em pós-edição, eu posso editar aqui também, ó. Depois que eu sair de pós-edição, tem um outro caminho para chegar naqueles valores, a gente não vai falar agora. Outra hora. Tá? Aí, veja bem, o que na prática eu fiz foi representar o rio e também o lençol freático, que é a extensão dentro do terreno, mais ou menos, tá? Porque na realidade no mundo real você tem a água se eleva no terreno por capilaridade, né? Mas isso é um outro fenômeno. Mas eu não quero todo ele, eu só quero o rio. Como é que eu faço para excluir esse volume que eu não quero? Eu vou usar uma operação aqui que eu encontro na barra Modify, que é uma operação chamada de diferença. Vocês devem ter estudado teoria dos conjuntos. Aquela parte super interessante, fascinante, intrigante, não é? Que a gente como futuros arquitetos gosta demais, né? Tá, mas é a mesma coisa aqui. Você não tem a teoria dos conjuntos, o conjunto união, o conjunto de interseção, o conjunto de diferença? Aqui também, só que a gente está lidando com sólidos, ok? Então eu tenho aqui união, interseção e diferença. Selecione a diferença, tá? Como é que a diferença funciona? Olha bem o ícone. Um objeto subtrai do outro mais importante, que vai ficar uma parte dele, né? Então eu tenho um objeto que é selecionado primeiro, qual é? É aquele do qual eu quero subtrair uma parte. Que objeto é esse nesse caso? É o rio, não é? É o volume do rio, correto? Então põe o seu cursor sobre uma das arestas do rio, do volume auxiliar do rio. Tá? Não pode ser assim, ó, tudo vermelho. Só essa aresta aqui. Clica nele uma vez só. E agora clica no terreno, porque o terreno vai subtrair o que eu não quero. Tá? Tá, e aí? O que foi que aconteceu? Para toda operação booleana, as operações booleanas de união, escuta, interseção, diferença e divisão, os objetos envolvidos na operação são transformados em ghost. E aí você decide o que fazer com eles. Tá? Quais são? Ô, zoada aí, pessoal. Vocês não estão comigo? Quando eu começar a fazer assim, é porque as cordas vocais já estão falhando. Tá? Olha só. Eu tinha dois objetos envolvidos nessa operação. O volume auxiliar para criar o rio e o terreno, não é mesmo? Aí o programa automaticamente transformou eles em ghost e me mostra apenas o que eu queria como resultado final, que é o rio. Tá? Desses dois que estão em ghost, eu não quero o volume auxiliar original do rio, não é verdade? Concorda comigo? Então nós vamos fazer o seguinte, vou fechar essa barrinha e aqui nessa palheta, vou destacar ela aqui, eu tenho esse comando unghost, que lembra lá o símbolo do filme, né? O Caça-Fantasmas. Assistiram? Quantas vezes? Graças a Deus, né? Já chega, né? Tá, olha só.
Vou clicar no Unhost e eu vou recuperar esse daqui, ó, que é o volume auxiliar do rio. Tá? É, certo? Até aí tudo bem? Olha só, selecionei o comando Unhost, cliquei aqui, ó, de tal forma que ficasse vermelho apenas o volume auxiliar do rio. Ele voltou a ser editável. Agora eu vou pegar essa lixeirinha daqui, ó, e vou clicar nele. Tá? Ele eu não quero mais. Eu só quero esse daqui, não é? Concorda comigo? Mas eu quero recuperar também o terreno. Correto? Então eu vou selecionar Unhost e vou dar um Unhost no terreno. Pronto. Em termos de natureza, eu tenho tudo que eu preciso. Agora eu vou fazer uma terraplanagem. O que é? Qual comando você selecionou? O que ele fala? Tem uma mensagem aí? Maria Luísa, ajuda a moça aqui na frente. Isabela, o que foi? Tá, dá uma olhadinha aqui, ó. Edit. Se está selecionado Ghost Operand. Põe aqui então, ó. Põe aqui, ó, Ghost Operand. E dá um, tá? Beleza? Então agora eu vou afastar um pouquinho, vou deixar assim, tá? E vou fazer a minha terraplanagem inicialmente do lado de fora. Depois eu vou inserir ela lá no terreno. O que foi? Qual era a outra parte? Como o quê? Não conseguiu? Você chegou até aqui? Você chegou até aqui ou... Você não está aqui? Então nós já temos as monitoras do próprio semestre. A Teodora. É monitora já? Olha só. E a Hanna. Olha só. Ana Júlia, você chegou até aqui. Ana Júlia. Você? Ana Júlia, você chegou até aqui? Você conseguiu acompanhar? Tá. Assim? Tá legal. Tá, então vamos lá. Olha só, o que eu quero fazer agora é uma terraplanagem. E eu vou fazer essa terraplanagem usando um volume auxiliar. Tá? Esse volume auxiliar, eu calculei ele, mais ou menos. Tá? Eu vou fazer esse volume auxiliar usando o retângulo, tá? A extrusão tridimensional e esse material aqui verde, tá? E aí eu vou criar um bloco aqui do lado de fora. Já estão comigo? Jura? Como que é? Como que eu afastei? Ah, sim, desculpa, olha só. Como é que eu afasto? Se eu usar a rodinha do mouse e pressionar, vai aparecer a mãozinha, não é? É o que a gente chama de pan lá no AutoCAD, né? Ok? Você está usando a rodinha pressionada. Ok? Tá. Agora, se eu quiser girar em volta, eu vou pressionar a tecla Ctrl e segurar e vou pressionar o botão da direita do mouse, tá?
Alternativamente, eu poderia usar a tecla Ctrl e a rodinha. Só que a rodinha não está funcionando muito bem em alguns mouses aqui. Tá? Então eu não estou usando. Estou usando só o botão da direita para dar um giro. Para a esquerda, para a direita, para baixo, para cima. Ok? Sem ter que ir lá em cima, que eu poderia usar isso aqui também. Certo? Só que eu tenho que ir lá, clicar e depois selecionar um outro comando para sair dele. Aqui eu faço usando o atalho do teclado. Ok? Tá, outra coisa. Vamos lá voltar na nossa terraplanagem. Beleza? Eu vou criar um volume aqui do lado de fora e depois eu vou inserir ele lá no terreno. Esse volume eu vou criar com o retângulo, extrusão tridimensional e o material verde aqui, tá? Qual o tamanho? Ele vai ter 17, tá? Por 13. Beleza? Eu posso fazer isso tanto graficamente, até alcançar as medidas corretas lá em cima, ou eu posso digitar os valores usando o Tab para mudar de um campo para o outro. Tá? Eu vou usar graficamente. Estou no ponto certo, vou clicar aqui. E aí eu vou fazer aqui, ó, um volume com 10 metros de altura. Ok? Vou clicar. Vou pressionar a tecla ESC. O que acontece quando eu jogo terra no chão? Fica sujo? A pergunta não era bem nesse sentido, né? Quando eu jogo terra no chão, eu vou acumulando terra. Vai ficar um cubo? Vai ficar o quê? Um morrinho? Um cone, né? Ele vai ficar inclinado nas laterais, não é verdade? Essa é a tendência natural. A gente chama isso de talude, não é? Então, eu vou fazer o seguinte. Aqui, ó. Eu vou fazer uma inclinação aqui. Como é que eu faço isso? Se eu puxar essa aresta aqui embaixo para frente, vai virar um talude, não vai? Vai ficar inclinado. Correto? Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar o comando move de novo, que é de mover. Move de mover aqui embaixo. Tá? Vou me certificar de algumas coisas aqui, ó. Que eu estou usando o move só para mover o próprio objeto ou parte dele. E não para criar outro. Tá? Então eu vou ter o selfie. E vai ser no mesmo plano em que ele foi criado. Sem fazer movimentos verticais, tá? Sem tirar do plano. Então é paralelo ao plano de referência. O move, quando você põe o cursor em cima, ele detecta o objeto inteiro, não é? Mas, se eu pressionar a tecla Ctrl, ele vai permitir selecionar partes, faces ou arestas, ou mesmo pontos, ok? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui, ó, vou pressionar a tecla Ctrl, vou colocar o meu cursor aqui assim, só que antes disso, eu vou ativar a visualização das guias temporárias, tá? Por quê? Quando eu clicar aqui, ó, pressionei a tecla Ctrl, botei o cursor sobre essa aresta, mais ou menos lá no ponto médio, como aparece aqui em verdinho. Quando eu clicar, ele vai criar essa guia verde. E sobre essa guia verde, eu vou deslocar 2 metros. Eu não vou permitir, por menor que seja, deslocamentos laterais assim, ó, senão vai dar ruim. Não deixe isso acontecer, tá? Se tiver deslocamentos laterais, vai gerar uma complexidade que vai requerer mais passos para fazer as operações que a gente quer fazer. Eu vou deixar aqui, ó, em 2 metros. Como é que eu sei que se está em 2 metros? Lá em cima, na parte superior da minha janela, tem um campo indicando lá qual foi o tanto que eu caminhei naquela guia. 2 metros. Vou clicar. Ok? Beleza? Hã? Não, pressiona. Clica.
Só clica, tá? Agora, eu vou fazer a mesma coisa do lado de cá, ó. Desse lado aqui, ó. Tá? Essa base aqui, ó. Vou pressionar a tecla Ctrl. Procuro lá pelo ponto médio. Quando eu clico, ele cria de novo a guia perpendicular. 1 metro, 2 metros. Não vou permitir que haja deslocamentos laterais, senão eu vou estar criando um objeto com face curva, que vai ser um complicador aqui, tá? Quando der 2 metros sobre a guia, eu vou clicar. Então eu tenho lá o talude. Os outros dois lados, os lados aqui, ó, esse e o que está ali atrás, eu vou deixar sem o talude, porque eles estão no limite do modelo. Tá. Fizeram isso? Não? Quem não fez? Vocês podem ficar até meio-dia? É 2. É 2. Ana Beatriz. Deu não? Deu ruim? Por quê? Faz de novo, dá um passo atrás e faz de novo. Foi aí? Foi aí? Giovana está quase dormindo. Ô Giovana, enquanto eles resolvem, olha só, você já fez a disciplina de PA, né? O que eu faço? Eu passo, quem faz PA em modelagem comigo, eu passo a menção de PA para modelagem. É, né? Porque você já fez 3 projetos, não fez? Então, você tirou, ficou com quanto? Não lembra não? Foi mesmo? Por quê? Porque o último projeto eu não consegui entregar. Ah, você não entrou com pedido de revisão, nada? Não, porque eu não consegui entregar. Pois é, porque depois podia, se você entregasse depois, eu podia melhorar a sua nota. Não, mas eu já estava no final do processo. Pois é. Eu me lembro que você estava sempre aqui. Pois é. Ah, oi. Nesse da frente e no de dentro, né? Isso, as laterais não, tá? Que é o que a gente vai fazer agora. Então, ó. Se você quiser melhorar a sua nota, faz o final depois só. Que aí você fica com S nessa. Pra não ficar com MM, né? Tá? Em 2, né? Não sei, de repente tem uns limites, né? Que você não pode ter 2 MM, porque senão você não consegue bolsa, um negócio assim, não é? Você perde alguns privilégios, não é? Oi? Como é que é? É. Vê se ainda não dá. Se foi no semestre agora, esse passado, vê se ainda pode pedir revisão. Tá? De PA. Da menção de PA. Vê até quando que vai pedir de revisão de menção do semestre passado. Se ainda der, aí você me entrega mais alguma coisinha e a gente melhora a nota. Para não ficar no seu currículo, no seu histórico. Tá? Beleza? Vê isso lá com o Josué. É da secretaria, vê se ainda pode fazer. Tá? Aí, ó. Então, eu fiz aqui o talude dos dois lados, né? Eu estou ainda no comando move. Correto? Agora eu vou pegar esse objeto desse ponto aqui, ó. E vou levar ele lá pro cantinho, ó. Aqui assim. Ah, não, peraí, calma aí. Errei. Já estou errando de novo. Olha só. Eu vou puxar essa face da frente. Eu quero puxar essa face da frente em 5 metros para cá. Como é que eu poderia fazer isso sem fazer deslocamentos laterais, sem ter que pegar ponto por ponto, sem ter que usar muitos comandos? Qual seria o meio mais rápido? Se eu usar esse plano de referência aqui, ó, botar um plano vertical, ok? Aqui embaixo,
Mudei para ZX. Ok? Mudei para ZX. Beleza? E se eu usar aqui, ó, eu estou ainda em mover. Se eu usar mover perpendicular ao plano de referência, ok? Colocar o meu cursor sobre essa face e pressionar Ctrl, clicar, aí eu posso caminhar para cá, ó. Ele vai me dizer quanto lá, ó, 5 metros, ok? Vou clicar e eu estendi aqui para frente, beleza? Agora eu vou usar o Move sem pressionar o controle e vou usar o Move de novo no paralelo ao plano de referência, não mais perpendicular, tá? E vou voltar para o XY. Voltei para o plano XY, voltei aqui para paralelo ao plano de referência. Vou pegar desse cantinho aqui, ó, e vou levar lá até o canto do modelo do terreno. Eu tenho um problema ambiental aqui, né? Acabei de cometer aqui um crime ambiental. Eu aterrei um rio. Tá, a gente vai resolver isso. Até aqui tudo bem? Eu arrastei usando o Move, sem pressionar a tecla Ctrl. Quem perguntou? E se ele tá indo só pra cima e pra baixo? É porque você não mudou aqui para paralelo to reference plane. Entendeu? Volta pro paralelo ao plano de referência, ao invés de perpendicular. E eu voltei pro XY também, tá? A gente estava nesse, eu voltei para esse, tá? E... Oi? O objeto todo. Você não pressiona o Ctrl. Aí, olha só. Olha só. Você está aqui, não é isso? Tá nesse ponto? Tá. Até aqui eu vinha usando o Move com o controle. Com o controle eu seleciono partes. Eu soltei o controle. Não estou pressionando mais a tecla controle. E aí eu estou pegando daqui, ó, desse pontinho daqui, tá vendo? E levando lá do modelo. Tá. Professor, a parte dele de puxar mais a 5 metros de Não conseguiu? Ctrl Z. Assim, né? Pois é, o que eu fiz? Primeiro eu mudei o plano de referência para esse vertical aqui, ó. Tá vendo ele aqui? Ele tá de pé. Certo? Tá de pé. Usei o Move e no Move eu mudei para perpendicular ao plano de referência. Porque aí eu vou mexer só assim. Entendeu? Pressionei o controle, cliquei na face e puxei ela para cá, ó, 5 metros. Aí voltei para o XY, o plano XY. Estou no Move ainda. No Move eu fui lá, mudei para paralelo, o plano de referência. E snapei aqui, ó. Tá? Tá, vamos ver se a gente consegue terminar. Tá? Olha só, eu quero tirar essa terra que está aqui em cima. Como é que eu faço isso? Vocês estão comigo? Hanna, você está comigo? Ficou grande? Ficou grande? Ah, o meu está grande, eu vou ter que resolver esse problema aqui, ó. Olha só. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou tirar a terra que está aqui em cima. Como que eu faço isso? Eu posso usar o topo dessa terraplanagem, que é retangular,
como referência para criar um outro objeto auxiliar aqui em cima, que me permita subtrair essa terra que está aqui em cima. Como é que eu faço isso? Eu tenho aqui em derive, eu tenho um comando extrusão, essa extrusão aqui é derivativa. Eu crio extrusões a partir de partes de objetos já existentes. Então, vou clicar nele, vou colocar aqui em cima, ó, ele vai detectar aquela face, vou clicar e eu vou criar um objeto autossuficiente para encobrir todo o terreno. Ok? Qual altura? É variável. Autossuficiente para encobrir todo o terreno. Tá, vou pressionar ESC e eu vou usar a diferença de novo. Tá? Como? Eu vou vir aqui. Oi? Espessura? Aleatória, desde que seja mais do que o terreno. Tá? Olha só, eu vou usar então a diferença novamente. Ok? Vou clicar no terreno, que é o objeto do qual eu quero subtrair uma parte, e vou clicar nesse daqui, que é o volume auxiliar que me permite tirar esse pedaço. Tá? Vai ficar assim, nós vamos apagar esses gostos. Tá? Tem dois caminhos. Eu posso fazer isso individualmente, ou eu posso apagar todos os gostos anteriores no meu arquivo. Se eu não quiser usar mais nenhum deles, não quiser guardar, tem um caminho mais rápido. Qual é? Eu vou vir aqui no menu Edit e vou pedir Clear All Ghosted. Essa aqui é a solução exorcismo total e infalível. Tá? Tirei lá, ó. Beleza? Até aqui tudo bem? Agora eu vou querer tirar um pedaço dessa terraplanagem para que o rio possa fluir naturalmente. Tá? Eu vou desobstruir aquele pedaço ali. Tá? Um caminho para fazer isso é eu vir num comando chamado CRound, que é Controlled Round, ou arredondamento controlado, que eu encontro aqui em Derive 3, eu vou clicar nele, ok? E a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou clicar uma vez no objeto, só uma vez, e aí ele vai abrir uma série de outros parâmetros aqui, tá? Vou clicar aqui, ó, ele abre lá uma série de parâmetros, tá? Não se preocupe com todos eles, o único realmente importante é o raio da curvatura, porque agora é que você vai aplicar essa curvatura a certas arestas que você vai selecionar, tá? Você não vai aplicar em todas as arestas do objeto, só naquelas que você escolher, ok? Então eu vou clicar nessa daqui, ó. Tá? Beleza? Oi? Posso. É o último mesmo? O último é o último. Tá, olha só. Até aqui. Tá, aí eu selecionei vou tirar aqui, ó. Esse C-Round, Control Round, é arredondamento controlado. Primeiro eu clico no objeto. Tá? Por enquanto ele não fez nada. Ele só identificou o objeto ao qual eu vou aplicar alguns arredondamentos em algumas arestas. Em uma ou mais arestas. Tá? Aqui, ó. Eu já tenho especificado, no meu caso, 9 metros de raio desse arredondamento. Isso porque eu testei na primeira aula. Tá? Eu comecei com 5, ficou pouco e fui aumentando até ele fazer o recorte para retirar a terra de cima do rio. E aí eu vou clicar nesse daqui, ó. Tá? Pronto.
Oi? O seu tá quanto? E deu? Não deu. Vai aumentando. Se der erro, começa de novo, já com 9. Tá? Tá, olha só. Em tese, é isso que eu preciso. Certo? Só que agora eu ainda tenho dois objetos. Eu tenho esse e eu tenho do terreno, correto? Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer o... ele te perguntou se queria salvar? Não perguntou? Tudo bem. Eu te vi. Eu te vi aqui. Eu sei que você esteve aqui. Eu sei que você participou. Manda um print ou uma mensagem lá pro aprender. Lá. Pode ser do colega do lado também. Tá? É só para testar a participação em sala de aula. Beleza? Você tem computador em casa? Você vai instalar em casa? Tá, beleza. Que aí você vai fazer e não vai ter tanto estresse. Porque a gente está numa situação meio crítica aqui, né? Aqui bonito mesmo é só a tela. A casca do computador ali para baixo é da de dar raiva, né? Oi? Refazer? Ctrl Z, esse daqui? Tá, olha só. Seleciona o comando Surround. Achou? Clica na terraplanagem, uma vez só. Ele abriu esses parâmetros aqui, não é mesmo? Sara, tu tá... Como é que é? Uai, eu vim aqui, ó, selecionei esse comando. Você achou esse comando? Tá, cliquei uma vez só, apareceu isso aqui, correto? E aí, olha só, você vai definir aqui um raio. Eu começaria com 9, porque eu já testei ele. Tá? E vou clicar só nessa aresta daqui, ó. Qual? Calma aí. Essa aresta daqui, ó. É, isso. Tá? Isso. Tá? Agora, olha só. Eu vou unir esses dois objetos. Usando aqui o Union. Achou? União. Union. Vou unir esse com esse. Tá? Beleza? Agora eles são um objeto só. Oi? A terraplanagem com o terreno. Tá? Deixa o rio de fora. Tá? Deixa o rio separado. Ok? Aí é o seguinte. Vou de novo usar aqui, ó. Edit. Clear all ghosted. Confirma. E tá tudo limpo. Clear all ghosted. Que aí eu me livro de todos os fantasmas. Tá? O nome do comando é esse, né? Olha só. Olha só, eu ainda tenho um outro recurso, um último recurso. Vamos supor que eu tenha faces adjacentes que são coplanares, estão no mesmo plano. Eu não preciso que haja divisão entre elas, preciso. Para a limpeza do arquivo, é melhor que elas sejam uma face única. Se elas estão no mesmo plano, são adjacentes, que não haja divisões. Como é que eu faço para diminuir a quantidade de facetas desnecessárias aqui? Eu venho aqui, ó, onde eu tenho malha, meshes, e vou selecionar Unmesh. Ok? Ele diz aqui, ó, remove faces coplanares de um objeto
tá? Então vou clicar aqui, ó. Olha lá. Tudo que era coplanar deixou de ter separação entre si, tá? Vou salvar. Vou dar um nome. Vamos dizer que aqui é aula 001 final. Tá, e aí ainda posso mudar o modo de visualização para Shaded Full Display, tá? Aqui, ó, mudei para cá, ó. O nome que você quiser. O nome que você quiser, tá? Quando você mandar Beatriz, quando você mandar, você está mandando na sua conta. Então eu já vou saber que é seu, não é mais ninguém, tá? Então, pessoal, por hoje é só. Na próxima aula, nós vamos exportar esse arquivo para o ArchiCAD, ok? E nós vamos construir um edifício aqui em cima, ok? Salvando uma última vez. E é isso, por hoje é só.